Amém. Então, vamos celebrar. Bendito seja o nome de Jesus, que é por ele o nosso encontro hoje à noite. Bendito seja o nome dele para sempre. Ele é a alegria da nossa vida. E como diz mesmo a sua palavra, as Escrituras Sagradas, que ele é o começo, o meio e o fim, é que ele não tem intermediários. Entre nós e Deus não tem mais intermediários, entre nós e Deus não tem pontes. Ele é começo, meio e fim. E Jesus escreve essa história linda conosco, exatamente para dizer o quanto na vida nós não estamos sós e o quanto na vida a presença de Jesus é o que alegra o nosso coração, é o que traz refrigério para a nossa alma. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente escolhe essa caminhada, não só uma caminhada intelectual, e quando eu digo intelectual, é você ficar só mentalizando, dizendo que você acredita em Jesus, que você está com Jesus. É muito mais do que isso. Uma caminhada com Jesus define quem você é, das suas atitudes, das suas escolhas, dos seus passos, da sua fala. Tudo define o que você é, da escolha que você fez de Jesus. Então, uma caminhada intelectual, não, ela não vai te levar a muitos lugares, mas uma caminhada de parceria, de braços dados, e que tem feito diferença na tua vida, é essa caminhada sim. Essa caminhada é uma caminhada de proximidade. Vamos celebrar ele hoje à noite, que é por ele que nós estamos aqui, pela festa da amizade também que nós estamos aqui. Então vamos começar com uma palavra de oração. Queria convidar a Isabel. Você ora por nós, Isabel? Você Oi. faz a palavra de oração por nós? Mas claro. Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos essa noite, né, fria, né, com os irmãos para nós celebrarmos, Senhor. E nós contamos com a sua presença no meio de nós. Nós já pedimos, né, de antemão que a gente seja esclarecido cada vez mais, né, que a gente possa entender mais a sua palavra, Senhor, e que a gente possa vivenciá-la, né, para sermos mais parecidos contigo, Senhor. E já te peço para aquelas pessoas que estão tentando chegar ou que ainda não conseguiram se conectar, Senhor, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, que elas sejam o melhor para elas. E que essa noite, Senhor, o Senhor seja conosco, durante essa noite, durante o dia que virá, por toda essa semana, que o Senhor esteja conosco, Senhor. Nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Conseguiu ouvir? Amém. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz
reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Lá a tua mão está, aleluia. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Lá na imensidão do firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está.
dia Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que é preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, e minha alegria nele está. Se eu for ao céu, oh, mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, se eu for ao céu, oh, mais profundo mar, ali tua mão está, aleluia, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, aleluia, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Antes da Eliane cantar a próxima canção, nesse mesmo espírito, com essa certeza daquilo que nós confessamos com essa música hoje à noite, que independente de onde a gente possa estar, se é no céu, se é aqui, se é lá, onde a gente pode estar, independente do lugar onde a gente pode estar, a canção que nós dissemos hoje, através de oração, diz que Deus está em todos os lugares. E eu disse aqui no começo que Ele é o começo, o meio e o fim. Ou seja, Deus não é finito. É por isso que não pode se dizer o tamanho que Deus é. Que tamanho Deus é? Não posso dizer o tamanho que Deus é, porque eu não sei. Porque Ele é infinito. E se Ele é infinito, não tem régua, não tem medida. Como Ele me ama? De maneira infinita. Ele não nos mede. Ele não mede ninguém para poder se relacionar, para amar alguém. E aí, essa canção diz que onde nós estivermos, ali tua mão está. Eu queria, nesse momento, levantar a nossa palavra de oração. E eu queria, Robson, que você pudesse orar por nós aqui, pelas pessoas que estão hoje aqui conectadas. Você está aí com a sua família, a Maiara, a Mariana, a Usana e a Mariana estão aqui comigo, a Isabel, a Juliana e a sua família, a Patrícia, o Henrique, o Guilherme, o Silvério, o Rafa Carelli, a Patrícia e a filha deles, o Ronaldo e a Liliane, a Rose, o Yanagui, a Tati, o Rafa e a Bia, por essas pessoas que estão aqui, Robson. Eu queria que você orasse por essas pessoas aqui. Se você ora por nós. Oro sim. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez para te buscar a tua presença, buscar o teu refrigério, o teu consolo, o teu conforto para nossas vidas, Senhor. Assim, Pai, como o Fábio agora falou para a gente, né, orar por cada irmão que está aqui hoje, cada pessoa, que cada um aqui, Senhor, possa, Pai, sentir a tua presença, sentir a tua paz, a tua presença, Pai, dentro de cada coração, Senhor. Cada um possa, Pai, se aquietar, deixar um pouco de lado, Pai, as rotinas do dia de amanhã, do dia de hoje, e que agora, Pai, somente a tua presença, Pai, seja o nosso foco, Pai, nosso alvo. Que possamos, Pai, verdadeiramente fazer essa canção que a Helene cantou agora em nossos corações, Senhor. Onde nós estivermos, ali o Senhor estará conosco, Pai.
E que seja agora, Pai, nesse momento, Pai, em nossos corações, aqui nesse culto, na palavra que virá pelo Fábio, que possamos, Pai, sentir a Tua presença, Senhor. Oro também, Senhor, porque cada um aqui, Senhor, sinta-se abençoado por Ti, visitado por Ti, porque o Senhor é um Deus que nunca nos deixa, Pai. Às vezes a nossa distância, Pai, vem de nós, Senhor, não de Ti, Senhor. Que estiver aqui alguém, Pai, sentindo longe de Ti, e possa, Pai, entender, procurar entender onde foi que deixou o Senhor. E que volte a esse caminho e traga, Senhor, para dentro do coração de novo, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, por esse culto, pelos irmãos, por cada vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti, espero em Ti, e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar, Senhor. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Vem junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder
É bonito todo mundo fazendo assim, né? É bonito. É bonito, de verdade, bonito mesmo. Eu acho muito bonito. Vamos pensar um pouquinho a respeito daquilo que eu coloquei hoje para a gente ler. Espero que vocês tenham lido. Todo mundo leu, né? Peraí. Todo mundo leu. Ah, Isabel leu. Peraí. Quem não leu, não fica quieto, então. Só Isabel. Ih, só você, Isabel, confirmou? Ninguém leu. Olha. O Robson. Ah, não vi. Ninguém leu. Ninguém leu. Eu orei para. Eu estava falando antes de vocês entrarem. 4 horas acabou a luz aqui de casa. E eu estava preocupado, né? Já tinha feito 1000 programações aqui. Às 7h15 chegou. Né? Em cima. Aí eu brinquei e falei assim que eu orei bastante para a luz voltar, que a oração é forte. Eu vou ter que começar a orar para vocês lerem o texto também, viu? Para ver se funciona. Fábio, de Gálatas hoje. Você leu, ó, mas eu não passei para a gente ler Lucas, meu. Você leu Gálatas? O meu programinha do dia era Gálatas. Tô rebelde, né? Ô, Fábio, você estava orando à tarde, pedindo para todo mundo, pedindo para Deus para que todo mundo lesse a Bíblia e tal. Aí quando você falou Isabel, para você aceitar todos os nomes, quando você falou Isabel, acabou a luz. Aí você cortou a oração, ficou assim. É isso, ó. Então foi isso. Faltou um pouco mais de energia aí na minha oração, né? Que legal. Ah, você consegue compartilhar ou eu leio por aqui? Lucas capítulo 2. Essa é NVI, né, Rafa? Ou não? NVI? Tá. Nós vamos ler então do 21 até. Opa! Meu computador tá dando tilt aqui, peraí. Deixa eu adiar aqui. Aí. Vamos ler do 21 até o 33. É um texto bem curto. Aí, assim ficou legal, Rafa. Eu gostei, assim ficou legal. E quando os 8 dias foram cumpridos para. Essa não é NVI, não, tá? A NVI é um pouquinho diferente. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho ou todo menino primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. E ele tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de todo o povo de Israel. E José e sua mulher se maravilharam das coisas que ele dizia. Até aqui a gente leu. Depois o texto continua ainda falando um pouquinho o que acontece lá no templo. Inclusive, outra personagem também aparece no templo, que é a profetisa Ana. Mas esse texto é muito usado em apresentação de crianças. Eu já ouvi esse texto assim muitas vezes em pessoas apresentando crianças, porque o texto fala de circuncisão e principalmente de crianças, né? Mas eu gosto muito desse texto, porque esse texto, para mim, ele é meu devocional em muitas vezes. Muitos dias da minha vida eu já li esse texto, várias vezes eu já li, e cada vez que eu leio esse texto, eu tento pensar o que esse camarada, esse tal de Simeão, sentiu quando ele teve a alegria de pegar o menino Jesus no colo.
Porque às vezes a gente passa numa leitura que às vezes a gente nem consegue mais perceber o texto, mas hoje eu penso com vocês que qual que é alguns prazeres da vida que a gente tem, e eu teria um grande prazer de um dia, eu acho que eu já disse isso até, que se eu me encontrasse com alguns personagens bíblicos, né, eu queria perguntar para eles o que se passava na cabeça deles naquele momento. E um desses é o Lucas. Eu queria perguntar para o Lucas o que ele sabe tanto dessa história que ele narrou, que ele escreveu no seu Evangelho, no capítulo 2, logo no começo do seu livro, quando ele fala a respeito do nascimento do menino Jesus. Eu queria, se um dia eu tenho o prazer de me encontrar com ele, se tiver o prazer de me encontrar com ele, eu vou perguntar para ele um pouco mais sobre essa história e o que ele sabia tanto dessa história que ele escreveu aqui. Mas nesse texto que a gente leu, nessa passagem pequena, tem alguns personagens, para a gente entender muito bem o que está acontecendo e para a gente pensar que conexão que a gente tem a ver com isso, que nós aqui, 23/9 de 2020, numa quarta-feira, 20 para as 9, o que tem a ver com a gente? O que faz conexão com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa realidade? Todos nós temos uma cosmovisão. O que é isso? Todos nós imaginamos e temos ideias formadas a respeito de Deus. Todos nós temos jargões que carregamos, né? Sabe aquelas frases prontas? Em WhatsApp, então, tem uma galera que é fera em WhatsApp. Tipo aquelas frases assim, Deus acima de tudo, Deus vai na frente. Sabe essas frases prontas? Diz que isso tudo é jargão, né? As pessoas vão falando sem nem ter, eu imagino que elas não têm nem conteúdo, que elas não sabem nem o que elas estão falando. Mas elas vão repetindo frases que elas nem sabem. E todo mundo tem a sua cosmovisão e acaba usando essas palavras, esses jargões, porque acreditam que se falar esses jargões são coisas boas. Eu não gosto de jargões, eu não falo jargões, esse tipo de palavra me deixa até algumas vezes incomodado. Eu não uso jargões, tipo, Deus vai fazer, dá tudo certo, essas frases, eu não acredito em nada disso, porque o meu relacionamento com Deus é muito maior do que frases prontas. Até porque se o meu relacionamento com Deus tivesse frases prontas, eu fico pensando que tipo de relacionamento que eu tenho com Deus, que eu não sei falar a mesma coisa sempre, que eu não aprendi a desenvolver nada do meu relacionamento com Deus, que eu só falo o que os outros falam. Então, o relacionamento que você tem com Deus é muito mais sério, pode ser muito mais intenso se você se relacionar com Deus e parar de ficar falando frases prontas, frases que as pessoas ficam repetindo e colocando atrás dos caminhões, escrevendo, mandando para os outros WhatsApp. Tem muito mais. Você pode ter frases muito mais com conteúdo daquilo que você vive e experimenta de Deus do que uma frase pronta que todo mundo fica repetindo por aí. Então, mas como disse, esse texto, esse versículo tem, esse texto tem algumas coisas, alguns atores aí, alguns personagens, né? E sem dúvida, não dá para dizer que o personagem principal desse texto é o bebê, é o bebezinho que é relatado por Lucas, e esse bebê que recebeu o nome dos seus pais de Jesus. José recebe a palavra do anjo para colocar o nome desse menino de Jesus. E agora, esse menino, ele é sem dúvida, dessa nossa passagem que nós lemos, ele é o personagem principal aqui dessa história. E uma das coisas que me encanta todas as vezes que eu leio essa passagem, todas as vezes, me deixa boquiaberto, me deixa às vezes sem palavras, é pensar quando eu leio e fico pensando, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que a gente gosta de dizer, o Deus que vai na frente, o Deus que se der certo é porque Deus quis, esses jargões aí que eu estava brincando com vocês, ele agora é um menininho, ele é um bebê. Deus se revela como um bebê. Ou seja, frágil, fraco e totalmente dependente. Deus agora é um bebê e está nos braços dos pais. E agora, Deus, bebê, está sendo levado no templo. Esse bebezinho está sendo apresentado ao templo. E eu nunca vi na história nenhum Deus que se revela ao seu povo como um bebezinho, como alguém frágil. Porque Deus, a palavra Deus, a gente já pensa o quê?
né? Forte. Opa, invencível, vai na frente, vai derrubar. E se Deus for na frente, ó, tá tudo certo. É essa a nossa cabeça, é essa mentalidade triunfalista que vem da década de 50 e 60 aqui nesse país, que nos contaminou e que a gente fica repetindo, sem falar, sem pensar. Agora o texto que a gente leu vai para um outro caminho totalmente diferente. Deus se apresenta agora como alguém pequenininho, como um Deus frágil, e que agora está nas mãos de um profeta, está nas mãos de um sacerdote. Para quê? Para ser apresentado. Ou seja, já me faz entender algumas coisas muito claras no meu coração. Que para Deus falar comigo, com você, para Deus se revelar para nós, ele se faz igual a nós. Então, nunca pense na tua vida, nunca, que Deus não conhece suas dores. Nunca pense na tua vida que Deus não conhece e não imagina o que você passa. Porque às vezes a gente tem essa mania de achar, não, mas, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não, mas será que Deus não sabe o que está acontecendo comigo? Será que Deus não vai fazer nada por mim? Pois é, eu quero te dizer hoje à noite que ele se fez bebê, ele se fez pequenininho, se fez frágil, para que nós hoje à noite pudéssemos estar pensando sobre isso e entendermos o quanto Deus está próximo de nós. O quanto Deus não está longe de ninguém que está conectado hoje aqui. O quanto Deus não deixa ninguém de lado, que Deus não põe ninguém de escanteio. E que Deus não se faz apático ao problema e ao sentimento de ninguém que está hoje à noite aqui. Pelo contrário, Ele ama a tua vida. Ele ama quem você é. Ele ama e se preocupa junto com você das coisas que você vive, da tua vida, do que você tem encarado e do que você tem experimentado. A única coisa que Ele quer dizer para você hoje à noite, para mim, para você, é que Ele quer participar junto com você da tua vida. Que Ele não quer ser alguém só lembrado nas frases prontas, nas frases de efeito que às vezes você diz, mas Ele quer ser lembrado como alguém que faz parte do teu caráter, das tuas escolhas, de quem você é da tua vida, do mais caro da tua vida, que não é a tua casa, não é o teu carro, não é o teu emprego, não é aquela aplicação financeira que você tem lá. Não, isso não é o mais caro. O mais caro é você. Participar da tua vida. Esse é o mais caro. E o mais difícil, viu? Esse é o mais difícil. E aí, tem outros personagens desse texto que a gente leu. Os pais, José e Maria, os recém-casados, os jovens casados, os marinheiros de primeira viagem, que não sabiam o que fazer com a criança. Então, imediatamente, eles levam ao templo para ser apresentado. E um outro personagem muito claro que se manifesta aqui nesse texto é o Simeão. Esse homem que, segundo Lucas, ele é considerado um homem justo e temente a Deus. E que, através de uma revelação do Espírito, ele não iria morrer antes de ver o Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso, para mim, é fantástico. É fantástico. Ele não iria morrer sem ver o Cristo. Como assim, né? Qual era o desejo desse homem? Não ver o Cristo. E o casal leva a criança para o templo para ser circuncidado. O que é isso, né? O que é essa circuncisão? Essa é uma cerimônia religiosa que os judeus levam as crianças, os meninos, ou melhor, as crianças não, os meninos, né? Até os meninos de até 8 dias, né? A partir do 8º dia de vida, porque Deus fez uma aliança com Abrão, que depois vai se chamar Abraão, a partir do livro do Gênesis, lá atrás, lá no início, lá no capítulo 12, a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus fez uma aliança com esse povo, e que essa circuncisão seria, para todos os meninos, seria a referência à aliança que Deus fez a partir desse
dessa circuncisão. E o que é isso, né? Essa podemos dizer que na nossa linguagem hoje é uma operação cirúrgica, uma mini operação cirúrgica, que é cortado removido parte do prepúcio dos meninos, é uma pelezinha que cobre a glande do pênis do menino, e essa parte, ela é removida ao 8º dia, e isso significa que essa remoção dessa pele do pênis do menino, essa glande, significa essa aliança que Deus fez com o homem a partir de Abraão. E aí você pode perguntar para mim, Fábio, mas por que ao 8º dia? Era uma pergunta também que eu tinha, né? Existem diversas explicações por que o 8º dia, porque algumas explicações judaicas dizem que por conta da expiação, que era que o menino ainda não tinha ainda força para aguentar essa mini cirurgia, e o menino poderia morrer, ou que, como acontece no Antigo Testamento, a mulher que estava, eles não usam essa palavra, mas a mulher que estava menstruada, ela tem até 7 dias para se recuperar dessa menstruação, e aí, ao 8º dia, se entende-se que se ela tivesse em período de sangramento, ela já estaria limpa e poderia participar dessa cerimônia. Então, existem algumas ideias que os judeus dizem de que poderia ser porque ao 8º dia. Mas uma coisa me chama muita atenção e que eu queria gravar no nosso coração hoje à noite, das coisas que eu disse aqui para vocês, a respeito do Simeão. Falei um pouco do menino Jesus, falei do porquê Deus, mas o Simeão me chama muita atenção algumas coisas que acontecem no coração desse camarada. Porque eu fico pensando, se nós tivéssemos hoje a alegria de falar assim, peraí, eu vou me encontrar com Jesus. Porque agora, Deus tem nome. Deus tem um nome, não tem? Seu nome é Jesus. O nome de Deus é Jesus. Na semana passada eu disse para vocês o que acontecia quando alguém, como Moisés, desceu do monte e Deus falou com Moisés, e Moisés imediatamente, assim que desceu do monte, se santificou e disse para o povo que o povo tinha que o quê? Se santificar, que o povo tinha que se separar para Deus, que o povo tinha que viver essa intensidade com Deus a partir de uma santificação. Agora, Simeão, esse homem que estava no templo, se encontra com Deus, esse homem justo, temente a Deus, e o texto de Lucas é fantástico, ele diz que Simeão era temente a Deus. Ele se encontra com Deus, ele se encontra com Jesus, e aí? E ele faz o quê? Ele já começa, opa, peraí, me encontrei com Deus, o que eu vou fazer? Resolver os meus problemas. Porque eu tenho tanto problema para resolver, eu tenho tantas questões que ainda não estão resolvidas no meu coração, que eu preciso resolver meus problemas. Mas sabe o que o Simeão faz? Quando ele recebe o menino no templo, o texto diz que ele toma o menino nos braços. Ele toma o menino nos braços. E de uma maneira muito especial, ele estava com uma motivação que me entusiasma. Porque o versículo 25 que a gente leu, e eu não sei se vocês perceberam, mas eu até, quando eu estava lendo, eu falei mais alto algumas passagens, frisei, né? No versículo 25, quando o texto fala que ele era um homem justo, piedoso, o final do versículo 25 da nossa Bíblia diz que o Espírito Santo, o que diz lá? Estava com ele. Peraí. Então existia uma motivação no coração do Simeão. Existia algo que levava ele a querer se aproximar de Deus, a querer poder ver que que Deus estava vivo e que Deus agora era homem. Qual era? O que motivava o Simeão? O Espírito Santo, o Espírito de Deus estava na vida do Simeão. O que diz no versículo 26? Que fora-lhe revelado pelo Espírito. E o 27, movido pelo Espírito. Olha só que coisa linda que está no coração do Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo,
e foi movido pelo Espírito Santo. Então, ou seja, aquilo que ardia no coração de Simeão era tão forte e tão sério, que dava para ele uma motivação muito diferente, talvez daquilo que a gente ouviu durante, às vezes, até os anos da nossa vida a respeito de Deus. Eu aprendi, muitos anos da minha vida, que Deus era alguém para me pedir e agradecer. Eu aprendi isso muitos anos da minha vida. Eu não culpo as pessoas que me ensinaram isso, porque elas nem sabiam o que elas estavam falando. Eu não culpo essas pessoas. E minha fala nem é essa, de culpar alguém. Mas hoje, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, eu consigo perceber que viver com Deus é muito mais do que saber pedir ou agradecer. E algumas vezes eu nem sei pedir e às vezes nem sei agradecer. Por quê? Porque eu tenho uma fala tão amiga, eu tenho uma fala tão próxima daquilo que eu acredito a respeito de Jesus, que às vezes a minha fala com ele não é nem de pedir nem de agradecer. É de dizer quem eu sou, como eu estou, e quais são os meus desejos. Sejam bons, sejam ruins. Quando são bons, eu fico, Senhor, eu estou ardendo de vontade disso, Senhor. Quando são ruins, Senhor, mas Senhor, o que eu tenho sentido? Por que tem acontecido isso comigo? Sabe? E eu quero hoje te convidar a pensar algo muito maior do que a tua vida com Deus, pedir ou agradecer. Ou usar essas frases prontas que você aprendeu, que você fica repetindo, de que talvez pessoas falaram, o que você nem sabe o que significa. É aquele famoso assim, repassando, sabe? Nem sei se é verdade, mas repassando, somente repassando, né? Isso é abominável, gente. A vida não é assim, gente. A vida é muito mais séria. Viver com Deus é muito mais nobre. Viver com Deus, existe um vínculo entre você e Jesus que o Espírito Santo de Deus te dá hoje à noite. Olha o que eu estou te dizendo. Viver com Deus tem um compromisso muito mais sério que te motiva para que o Espírito Santo esteja com você, para que o Espírito Santo te revele isso e que você seja movido pelo Espírito Santo. O mesmo sentimento que houve em Simeão é o mesmo sentimento que tem que mover no nosso coração hoje à noite, que tem que mover na nossa vida, do que somos, do que pensamos e do que desejamos de Jesus. Então, eu quero viver intensamente com Jesus. Eu quero viver uma vida com Jesus. Então, convide ele para a sua vida. Convide ele sem pensar no que você pode pedir, o que você pode agradecer. Não. Convide ele para ser seu amigo. Convide ele para participar da tua vida, da tua rotina, de quem você é, daquilo que você faz. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você no teu coração. Deixe ele agir em você, sem a necessidade de pensar o que acontece. Não, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu não consigo fazer nada sem Jesus. Jesus é convidado para participar de toda a minha vida. Para dizer o que é certo e o que é errado? Não, ele não precisa me dizer o que é certo e errado. Porque o seu caráter, se o Espírito Santo estiver sobre mim, se o Espírito Santo estiver sobre a minha vida, vou te falar uma coisa. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Você vai saber. Você não vai precisar que ele fale, porque o Espírito Santo dele já está na tua vida. E aí sim, você sabe tomar a decisão, aí sim, você vai saber como se posicionar, você vai saber como se colocar, você vai saber fazer as tuas escolhas. Por quê? Porque você convidou ele para participar da tua vida. E aí o Simeão faz algo extraordinário. Ele toma o menino Jesus nos braços e fala assim, opa, agora é minha vez. Vou pedir para ele resolver minhas questões. O que ele fala? Não, ele não fala nada disso. O Simeão toma o menino Jesus no braço e diz o quê? Ó soberano, versículo 29. Como prometeste, agora podes despedir o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele viu a salvação nas mãos dele. Jesus estava na mão de um homem.
A salvação estava na mão humana. E esse homem não era diferente da gente não, tá? Ele não era super, não. Ele era um homem. Ele estava conosco. Ele era um homem, nada diferente. O Simeão era carne e osso, igual a gente. Ele pega Jesus nos braços e diz em oração: Senhor, eu já vi o que eu tinha que ver na vida. Estou feliz. Senhor, eu posso até ir embora agora. Por quê? Porque eu já tive a alegria de te contemplar nos meus braços. E te contemplar, Jesus, é a certeza da salvação de todo homem e de toda mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome que é acima de todo nome. Eu quero te convidar hoje à noite a poder experimentar esse Jesus, a poder viver intensamente os dias da tua vida ao lado dele. Ele é rico, precioso, não em promessas do que vai te dar, o que vai deixar te dar, mas o que te deu. A palavra dele é que ele quer estar com você os dias da sua vida. Ele quer ser um convidado do teu coração. Ele quer ser um convidado da Eliane, do Robson, da Mayumi, do Léo, da Maiara, da Osana, da Mariana. Ele quer ser um convidado da Isabel. Ele quer ser um convidado da Juliana, da Patrícia e do Henrique, do Rafa Carelli. Ele quer ser convidado do Ronaldo e da Liliane. Ele quer ser convidado da Rose, ali, ó, ficar nesse sofá preto gostoso aí, ó. Ele quer ser convidado do Yanagita para estar nesse estúdio gostoso com esse violão para celebrar o nome dele. É isso que ele quer ser convidado. Para estar nesses momentos simples, nesse aconchego gostoso que vocês estão aí na casa de vocês. É isso, assim como eu estou aqui na minha. É isso que ele quer ser convidado. E é esse o convite que ele nos faz hoje à noite. Vamos ter um momento de oração? Rose, ora por nós, Rose. Antes do Iana cantar. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado pelas palavras que nós pudemos ouvir agora através do Fábio. Obrigado pela sua grandeza. Senhor, assim como o Fábio falou, que nós possamos sempre, Senhor, estar contigo, pedir que o Senhor fique conosco em cada momento da nossa vida, em cada situação, que nós realmente façamos aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor é nosso amigo. E assim como nós ficamos à vontade com os nossos amigos, que nós possamos ficar à vontade contigo também, Senhor. Peço isso para mim e para os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, muito obrigada mais uma vez por nós podermos ter esse tempo aqui, podermos dividir, compartilhar a palavra, estudar e assim, Senhor, estarmos cada vez mais próximo da tua vontade e mais próximo da nossa vontade também. Porque eu creio, Senhor, que todos nós que estamos aqui queremos mais e mais de ti em nós. Muito obrigada, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos convidar ele para estar mais perto da gente. Maranata, ora vem, Senhor, para bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, um vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital para o coração. Deus, tantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas
ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo. Vamos do começo? Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, luz tão vital para o coração. Deus, tantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo. Aleluia. Aleluia, Iana. Deus seja louvado hoje à noite. Iana, nesse mesmo espírito que você cantou, daquilo que a gente acabou de falar, nos despede com a bênção apostólica. Antes da gente, a gente ainda tem mais uma coisinha para falar, mas eu queria oficialmente encerrar a nossa reunião. O Rafa tem uma surpresa já já, mas oficialmente eu queria encerrar com a bênção apostólica. A Bel já fica assim, ó. A Bel já fica... A Bel é a primeira que junta as mãos, assim. É porque ela tem que o carro dela tá parado lá fora e ela tem que... Tá bem na porta, tá bem na saída, ela tem que tirar do portão. Que o grande e maravilhoso amor desse Deus, esse Deus magnífico, que a graça do nosso Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. 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 Que delícia, que bom, que coisa linda.